Então, gente, os bem-aventurados é aquele que tem sucesso. E Jesus começou a ensinar eles dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando Jesus diz sobre pobres de espírito, ele não está dizendo que é uma pessoa pobre, né, no sentido material. Mas o pobre de espírito aqui significa aquele mendigo no chão clamando por pão. Como assim? É aquele que diz que depende totalmente de Jesus, de Deus. É aquele que confessa e acredita que sem Jesus, sem Deus, ele não é nada. Então, bem-aventurado é este que tem a certeza de que ele é um mendigo que necessita do pão de Jesus. Então, é aquele que depende totalmente de Deus, porque deles é o reino dos céus. Então nós devemos ser humildes e declarar que nós não somos autossuficientes, nós não somos todos poderosos, nós realmente dependemos de alguém. E esse alguém é Jesus. E aqui continua dizendo que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. E o que diz aqui, a gente tem que entender que não é um sentido literal dos que choram, não é aquelas pessoas que são tristes, não é aquelas pessoas que vivem com problemas, sofrendo. Aqui o contexto quer dizer que são aqueles que lamentam sua condição pecaminosa, ou seja, é aquele que sabe que é um pecador e que se lamenta por isso, é aquele que quer sair do pecado, é aquele que não aceita essa condição e chora por isso. E esses vão encontrar salvação, ou que diz que serão consolados, porque aqueles que se arrependem da sua situação pecaminosa, eles encontram perdão em Jesus, reconciliação com Deus em Jesus. Nós somos remidos por Jesus na cruz. Então, esses são os que choram. Continuando aqui, bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui, humildes ou então mansos são aqueles que abriram mão dos seus direitos e focam nos seus deveres. É aquele que sabe que ele não é melhor que ninguém. É aquele que entende que ele não precisa de buscar a sua justiça, mas ele não foca naquilo que é dele, mas ele foca naquilo que ele precisa fazer. Então, esses são os humildes, aquela pessoa que não se acha melhor que outras, é aquela pessoa que reconhece que ele é pequeno diante de Deus e que ele necessita de Deus. Então, continuando aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aqui, gente, não é a justiça desse mundo, né? Não é aquela pessoa que fala assim, eu sou justo, eu sou extremamente justo. Nós não somos justos. O único justo foi Jesus, porque foi o único que não teve um pecado. Nós não somos justos, mas somos justificados por ele. Então, aquele que cumpriu a justiça perfeita, aquele que cumpriu toda a lei, foi Jesus. Então, a gente não tem que se achar, eu sou uma pessoa extremamente justa, não. Eu sou justa porque eu sou justificada por Jesus. Apenas isso. Então, fome e sede de justiça, aqueles que buscam a justiça de Deus, que clamam por essa justiça, não a justiça desse mundo. E continuando, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que é ser misericordioso? É ser perdoador. Assim como Deus, ele é misericordioso conosco, porque todos os dias nós erramos, pecamos, falhamos, mas todos os dias a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, porque ele nos perdoa todos os dias. E assim como nós somos perdoados, nós também devemos ser perdoadores, misericordiosos. Porque nós sabemos que nós não somos melhores do que ninguém. Sabemos que nós falhamos também, como qualquer outra pessoa pode falhar. Então, ser misericordioso é isso. É você entender que você não é melhor que ninguém, que você falha como qualquer outro e ter um coração perdoador. Por mais que erraram com você, por mais que não foi justo com você, que você seja uma pessoa que perdoa, misericordioso. Continuando aqui, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aqui mostra, né, o que Jesus realmente preocupa é com o nosso interior. A pureza do nosso coração, o foco é aqui, em quem nós somos. Não é o foco no que nós fazemos, mas quem nós somos. Jesus estava preocupado com isso, gerar uma transformação genuína no nosso coração, no nosso caráter, em quem nós somos, e não simplesmente naquilo que nós fazemos, né? Então, puros de coração, pois verão a Deus, e bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Pacificadores são aqueles agentes de paz, aquela pessoa que, no meio da confusão, ela fala assim, não, peraí, vamos conversar. Peraí, mas não é bem assim, gente. Vamos resolver esse problema. É aquele que, ao invés de fomentar problemas, brigas, confusões,
de fazer fofoquinha, aquele que fica gerando conflito entre as pessoas, é aquele que senta na mesa de fofoca e fala assim, aqui não, comigo não vai ter fofoca. Comigo vocês não vão ficar falando mal dessa pessoa, não. Eu não aceito isso aqui comigo. Entendeu? É aquele que bota ponto final em conversa fiada. É aquele que não fica tacando fogo, tiçando, sabe? Briga, contendas entre os irmãos. É aquele que, pelo contrário, fala assim, mas espera aí, conversa com ele, vai lá, perdoa, cara. Sabe? É essa pessoa, os pacificadores. E continuando, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando diz isso, é aquilo que a gente tem que abrir mão de quem nós somos, da nossa vaidade, do nosso ego, porque, infelizmente, por causa da justiça e a justiça de Deus, muitas vezes nós vamos ser mal interpretados, nós vamos ser caluniados, assim como Jesus, gente. A gente não pode esperar que o mundo nos ame, sendo que o mundo odiou aquele que nós amamos, que é Jesus. E se nós estamos aqui para pregar o evangelho, levar uma vida segundo a vontade de Deus, é claro que nós vamos sofrer perseguições, sofrer calúnias, sofrer ataques. É normal. A gente não tem que esperar menos que isso, porque a palavra diz que o mundo odeia aquele que está em nós. Então, se nós vivemos para Jesus verdadeiramente, se nós temos Cristo em nós, o mundo também nos odeia. Então, a gente só tem que esperar que a gente aqui existe, uma promessa. Bem-aventurado é aquele que é perseguido, pois deles é o reino de Deus. Então, se você sofre perseguições por causa de Jesus, por causa da justiça de Deus, não a sua, mas a justiça de Deus, porque você não é justo. Mas se você sofre calúnia, se você sofre perseguições, injustiças, se alegre, porque existe uma promessa, porque você herdará o reino dos céus. Porque você é bem-aventurado e no reino você tem sucesso. Por mais que o mundo diga que isso não é sucesso, para o reino é. Para Jesus é. Então Jesus está nos ensinando isso. Então, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quem já leu aí o Antigo Testamento sabe como todos os profetas foram perseguidos, jurados de morte, outros foram mortos porque eles pregavam o evangelho. Eles pregavam a palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos confrontar pessoas. Não que nós temos nós somos pessoas o mais certo do mundo. Não é isso, gente. Não é se achar melhor por ser cristão, se achar melhor por entender a palavra de Deus ou ter uma revelação de Deus. Mas muitas vezes o evangelho que nós pregamos não é quem nós somos, nem o que a gente pensa, mas o evangelho ele vai gerar confronto em outras pessoas. E isso pode gerar perseguição, mas existe uma promessa aqui, por isso nós devemos nos alegrar e regozijar até nas perseguições, né? Paulo falava muito isso. E continuando aqui, diz que nós somos o sal da terra. E o que é ser sal da terra, né? O sal, ele tem duas funções. Antigamente, quando não tinha geladeira, freezer, essas coisas, o sal era usado para purificar, matar as bactérias ali das carnes, das comidas, né? Então, eles salgavam as carnes por isso. Mas o sal também, ele dá gosto, ele tempera. Então, na verdade, a gente pode interpretar isso aqui como ser sal da terra de duas formas. Sal é aquele que purifica, que mata as bactérias, ou seja, é o evangelho que nós levamos, que nós pregamos, porque ele vai gerar um incômodo, que é a mensagem, mas ele também dá tempero, então ele é um atrativo. Então, diz assim, que a nossa mensagem, ela vai incomodar, mas o nosso estilo de vida ele tem que ser prazeroso e tem que ser atrativo. As pessoas têm que olhar para nós e entender assim, peraí, o que essa pessoa tá pregando, essa palavra que ele tá pregando, não é a nossa, mas a palavra de Deus, ela me confronta. Mas viver como ele vive é tão bom, viver como ela vive é bom. Eu quero experimentar isso, porque é prazeroso. Então, tem que ser, o tempero tem que despertar sabor nas pessoas, tem que despertar vontade de comer. Já percebeu que quando a comida tá gostosa, as pessoas têm vontade de comer? É isso, a gente tem que despertar esse sabor nas pessoas, essa vontade de experimentar Cristo, entende? É essa que é a nossa vida, é isso que nossa vida tem que ser. Mas diz assim, que se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado. E aqui, quando o sal
ele perde o sabor, ele está dizendo que é o cristão que é sem missão. É o cristão que onde ele chega não muda nada, porque o sal tempera. Então o sal, ele muda tudo, muda o ambiente, muda o gosto das coisas. Então você que prega Cristo, que quer verdadeiramente fazer a diferença, ter boas obras, você tem que mudar o ambiente onde você está. Mas aquele cristão que está fora da missão, aquele que não está alinhado à sua missão, ele é um sal sem sabor, porque ele não vai gerar mudança em nada. É aquele crente que as pessoas olham para ele, aquele crente, eu falo no sentido de cristão, tá, gente? Não tô falando de religião aqui. Mas aquele cristão que você olha ele, você nem sabe se ele é cristão ou não, porque às vezes a forma como ele vive é uma forma pior, às vezes, do que uma pessoa que tá no mundo aí, que não conhece Jesus. Porque se nós conhecemos a verdade, nós temos que viver essa verdade. É claro que nós vamos falhar, nós vamos tentar, mas o nosso esforço tem que ser para que a gente vive cada vez mais parecido com Jesus. Então, se você é um verdadeiro cristão, se você é sal nessa terra, você tem que despertar prazer nas pessoas em viver com Cristo. E você carrega essa missão de ser sal aonde você está, temperar os ambientes que você está. E continuando aqui, diz que vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam em um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O que quer dizer? Gente, quem tá na escuridão é que tá nas trevas, que tá na ignorância, que não tem conhecimento da luz que é o Senhor, a palavra de Deus. Então, se você está na luz, se você é luz, você tem que demonstrar essa verdade. E como que você demonstra a verdade de Cristo? Vivendo a verdade. Então, Deus nos escolheu para colocar em cidade construída sobre um monte, ou seja, estarmos em lugares de destaque mesmo. Para quê? Para que todos vejam não a nossa glória, não a quem nós somos, não para nos vangloriarmos por nosso ego, mas glorificar o nome de Deus. Que eles vejam as nossas boas obras. Então, é importante, gente, não só ser cristão, mas também gerar boas obras. E como geramos boas obras? Através do nosso testemunho de vida, através do que nós falamos, do que nós pensamos, como nós somos com o nosso vizinho, com o nosso marido, com os nossos filhos no dia a dia. Não é só cristão, gente, não é aquele que vai na igreja 1 ou 2 vezes na semana, não. É aquele que posta lá o devocional todo dia. Isso não é ser cristão apenas. Isso é também, mas não é apenas isso. Mas é você ser com boas obras, ser a luz no mundo. Onde tem trevas, se você chega num ambiente onde as pessoas não conhecem Jesus, você falar de Jesus, você ser a luz naquele lugar. Aonde é um lugar onde tem pecado, mentira, às vezes dentro da sua empresa é um lugar onde tem mentira, enganação, perseguição, você chegar lá e fazer a diferença, você ser a luz naquele lugar. É onde Deus te plantar, você ser luz. Aonde Deus te plantar, você ser sal. E não ao contrário, você ser dominado pelas trevas ou perder o seu sabor. Entende? Então nós temos que fazer a diferença. É para isso que Cristo nos chamou, fazendo boas obras e brilhar diante dos homens. Ou seja, não esconda que você crê em Deus. Não esconda que você é cristão. Não esconda que você crê na palavra. Pelo contrário, você tem que brilhar. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Amém? Agora, continuando aqui. No versículo 17, né? Diz que Jesus cumpre toda a lei. Então, gente, aqui fala que ele não veio abolir a lei dos profetas, né? Mas pelo contrário, ele veio cumprir. Na verdade, o que Jesus quis dizer aqui, né? Que a lei dos profetas não é que ela não vale. Pelo contrário, Jesus ele veio cumprir toda a lei. Ele foi um homem sem pecado aqui na terra. Então, muitas vezes tem gente que fala assim, mas depois de Jesus nós estamos vivendo um tempo da graça, que não existe lei. Pelo contrário, Jesus falou que a lei do reino de Deus, gente, é muito pior, vamos dizer assim, é muito mais profunda, depois nós vamos ler aqui, do que a lei que era pregada no Antigo Testamento. Ou seja, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui do adultério. Antes era o adultério, que quem era pego em adultério era apedrejado, enfim, isso era condenado. Aí Jesus vem falar assim, quem pensar em adulterar já pecou. Então, é muito além, porque Jesus ele não tratava do nosso comportamento, mas ele queria tratar o nosso caráter, o nosso interior. Porque se você pensa, antes de você adulterar, você já pensou. Antes de você matar, você já se irou. Então, você já matou a pessoa no seu coração. Então, Jesus queria tratar o nosso interior. Mas aqui, né, ele veio falar que veio cumprir toda a lei. Então, quem é
a nossa justiça? É Cristo crucificado, porque Ele nos justificou lá. Porque ninguém vai entrar no reino por ser perfeito, porque nós não somos. E pode ter certeza, por mais que a gente ande certo, por mais que a gente tente todos os dias não errar, ser parecido com Cristo, nós vamos errar, então nós não vamos ser perfeitos. Mas nós vamos entrar no reino de Deus, porque nós cremos mediante a fé em Cristo, porque Ele é a nossa justiça completa. Então nós somos justificados nele. Então nós não somos justos, mas somos justificados por Cristo. E aqui também continuando, fala assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino. Aqui é interessante que existe um lugar no reino para nós. Então tem pessoas que vão ser maiores e outros menores. Isso nós não estamos falando de salvação, tá, gente? Porque se você crê em Jesus, você já é salvo. Mas nós estamos falando do reino, de reinar, que é diferente. Eu não vou me aprofundar muito aqui sobre isso, mas, né, lendo a palavra aqui. E diz assim: mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino. Então, o seu tamanho no reino vai depender de duas coisas. De você obedecer os mandamentos. Então, tem a obediência, que é extremamente importante, mas também com ensinar. Então, gente, além de obedecer, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Então, você que se acha aí uma pessoa que não está preparada para ensinar a palavra, ensina com o que você sabe. Pega a palavra e lê para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para as pessoas que estão à sua volta, porque isso vai determinar o seu tamanho no reino. Então, além de obedecer os mandamentos, nós temos que ensinar de forma correta. Agora, continuando, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ou seja, aqui Jesus estava ensinando que o ato era matar, mas Jesus estava querendo tratar o gatilho, que é interno em nós, que é a ira. Então Jesus, ele não veio propor um novo comportamento externo, mas veio propor uma nova natureza em nós, né? Porque a gente não tem nem desejo de fazer, de pecar. Então, a lei dos homens diz assim: não faça errado. E a lei de Deus diz assim: faça o certo. Então, além da gente não fazer o errado, a gente tem que fazer o certo. Então é isso aí, né? Ouvir, não mate. Então, Jesus fala assim: aquele que se irá já está sujeito a julgamento. Então, aqui, ó, é dentro de nós que existe um tratamento que Deus quer fazer em nós, né? Então, continuando aqui, sobre o adultério, né? Ah, não, aqui tem mais uma parte que eu quero falar. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Isso é extremamente importante, porque não tem como a gente adorar, entregar nossa adoração através da nossa oferta, se a gente tem algum problema com o nosso irmão para ser resolvido. Então, o perdão é maior que a oferta. É isso que Jesus quis dizer aqui, né? Às vezes nós estamos lá na presença de Deus, adorando, fazendo tudo certinho, mas dentro do nosso coração existem questões para resolver com pessoas, pra gente liberar perdão e pra gente ser perdoado também. Que aqui tá falando, se você tem algum problema com seu irmão, às vezes é uma pessoa que tem uma mágoa, algum problema com você, resolva isso, né? Então, entrar em acordo. Então, Jesus nos ensina a fazer coisas certas, né? Porque a disputa entre os irmãos, os problemas, ele desonra o nome de Jesus também. Então, até nisso nós temos que dar bons testemunhos. E continuando aqui sobre o adultério, né? Porque antes diz assim, ó, que não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério no seu coração. Então aqui novamente, Jesus não queria tratar o nosso comportamento, ele queria tratar a nossa intenção, o nosso coração. Porque apenas o olhar impuro, para ele nós já estamos pecando, né? Então, é cortar aquilo que nos faz pecar. Aqui continuando, né? Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte também. Aqui, né? Lógico, não é no sentido literal de você perder um braço, mas é cortar tudo aquilo que te faz pecar. Te leva para o mau caminho. Cortar na raiz, gente. É melhor perder uma parte, algum benefício, do que você todo cair em pecado, né? Agora, e falando sobre adultério também, aqui falava, né, que a questão do divórcio, né? Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo
que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade, faça com que ela se torne adúltera. Aqui, Jesus não queria falar só do que era proibido, o divórcio, mas era permitido somente por questões de imoralidade sexual. Mas Jesus vai muito além. Ele vai na questão da quebra de aliança, né? Ele condena a quebra da aliança. Porque você não pode usar a outra pessoa como objeto e depois falar assim, cansei dessa, não sou mais feliz e tchau. Né? Jesus ia muito além disso. Ele valorizava as alianças, porque Jesus Deus é fiel. Ele não quebra a sua aliança conosco, assim como Deus também não quer que a gente quebre a aliança com quem nós fizemos aqui nessa terra. Né? E honrar as alianças. Então ele condenava o divórcio, esses relacionamentos relativistas, né? Que, eu caso hoje, amanhã eu não tô feliz e tchau. Era isso que Jesus estava condenando, né? O adultério, nesse sentido. Então, sobre os juramentos, né? Não jurem. Porque antes, eles tinham ali, né? Os judeus, eles tinham mania de, às vezes, jurar por alguma coisa e acabar não cumprindo, porque não era um juramento por Deus. Mas aqui Jesus condenava esse juramento. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem pela terra. E aí, continuando aqui, não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, aqui é interessante que Jesus estava nos ensinando a construir uma boa reputação. Da gente ter compromisso com a nossa palavra. A gente não precisa de jurar, porque se a gente falou sim, é sim. Se a gente falou não, é não. Então, Jesus nos mostra que a gente tem que prestar atenção em construir uma boa reputação da nossa palavra, para as pessoas possam confiar na nossa palavra e a gente não precisar de jurar por nada. Nem pelo céu, nem pela terra, nem pela nossa cabeça, por nada. Porque se a gente falou sim, nós vamos cumprir. Se a gente falou não, nós não vamos cumprir. É simples assim. Então Jesus nos ensinava a honrar a nossa palavra, né? E a questão do olho por olho, dente por dente aqui, né? Sobre vingança, aqui é algo que mexe com a gente, né? Porque a vingança, ela nunca vai ser justa. E aqui, no antigo, né? na lei antiga, dizia que era olho por olho, dente por dente. Então, Jesus veio falar assim, não é bem assim. Ele diz assim, ó, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui Jesus nos ensina muito, né? Porque aqui na terra, se alguém te fez mal, você vai querer vingar. Se alguém te roubou, você vai querer que essa pessoa morra. Não é assim? Porque a gente quer a nossa justiça. E até no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Se você fez alguma coisa, a pessoa pode ir lá fazer a mesma coisa de volta com você. Só que Jesus fala que não é bem assim, que a justiça dele é perdoadora. E é difícil pra gente isso, né? Quando ele diz não resista ao perverso, ele tá falando do ataque contra o corpo, que é se ele te ferir uma face, dê a outra. Ataque contra os seus bens, porque se alguém te processar e tirar sua túnica, deixa que leve também a capa. Ou seja, a pessoa vai levar uma coisa de você, você entrega a outra, mas... E ataque contra a liberdade, que é se alguém o forçar a caminhar 1 milha, você vai com ele 2. Ou seja, ele nos ensina a perdoar e pagar o mal com o bem. Mais do que perdoar, pagar o mal com o bem. Então não é olho por olho, dente por dente. Não é se toma lá da cá, né? Se a pessoa fez isso comigo, eu também vou fazer. Jesus vem nos ensinar que a gente tem que perdoar e, além de tudo, pagar com o bem. É difícil isso, né, gente? Pensar que vai totalmente contra aquilo que o mundo nos ensina, até contra a lei antiga. É algo que nos confronta muito, porque quando alguém faz mal pra gente, quando alguém nos prejudica, quando nos sentimos injustiçados, tudo que a gente quer vingar, tudo que a gente quer que essa pessoa morra, que essa pessoa sofra o mesmo tanto que a gente sofreu, né? Assim. Só que Jesus não, ele nos ensina a pagar o mal com o bem. Se uma pessoa te machucou, vá lá e dê amor. E o amor aos inimigos, né? A palavra diz assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Olha isso, para que você seja um filho de Deus, você tem que amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. É algo também que é muito difícil, gente. Como amar uma pessoa que nos faz mal? Como orar por pessoas que nos odeiam? Porque vai existir isso, né? Então, aqui Jesus quis dizer que, por exemplo, se você odeia o seu inimigo e ama o seu amigo,
Você não tá fazendo nada de diferente do que uma pessoa normal. Qual que é a diferença de Cristo na sua vida se você faz o mesmo que todo mundo, que nem conhece Cristo, né? Porque amar o nosso amigo é muito fácil, e odiar nosso inimigo todo mundo odeia. Mas amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, gente, aí é só mesmo a graça de Deus para nos capacitar, né? É Jesus que vai nos ensinar isso, e a gente tem que orar todos os dias para que esses valores, esses princípios, essa transformação da natureza humana que existe em nós, para que Jesus realmente trabalhe no nosso interior, né? Então, o que quer dizer aqui, ó, no final, até que os pagãos, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E é isso que eu acabei de falar, né? Se a gente amar os nossos irmãos e odiar os nossos inimigos, qualquer pessoa que nem conhece Cristo faz isso. Então não tem diferença ser cristão ou não. A gente demonstra que a gente ama a Cristo, a gente demonstra que os princípios e os valores cristãos estão em nós, quando a gente faz totalmente ao contrário que o mundo faz. E ele diz assim, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E o que é ser perfeito? Perfeito é funcionar no propósito para o qual nós somos criados. Isso para mim foi uma revelação muito profunda. Porque perfeito não é aquilo que é simétrico. Quando a gente fala assim, uma pessoa é perfeita, não é aquele que não erra. Mas é aquele que está funcionando exatamente no propósito para o qual foi criado. E Jesus nos criou para quê? Para amar o próximo como a nós mesmos. Jesus nos criou para ser semelhantes. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Então, a gente alcança a perfeição quando nós estamos funcionando exatamente no propósito para o qual nós fomos criados. É uma palavra de confronto. É uma palavra que mexe com tudo que nós acreditamos, com quem nós somos, com tudo que nós foram ensinados desde a infância, com os valores de família. Mas é algo, gente, que se a gente quer realmente viver aquilo que Deus tem para nós, se a gente quer ser parecido com Jesus, se a gente quer realmente reinar, estar no reino, herdar o reino dos céus, a gente tem que colocar isso na tábua do nosso coração e entender que não é só fazer o que é proibido, não fazer o que é proibido, né? Não é não matar, não é não adulterar, não é divorciar, não é jurar em falso, mas fazer aquilo que é certo, aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. E como é difícil, porque somente em Cristo, somente com a justiça de Deus em nós conseguimos ser justos, nós conseguimos ser perfeitos e sermos e funcionar no propósito na qual nós fomos chamados. Porque a nossa natureza humana, a gente não consegue nem pensar em fazer isso. Como amar os nossos amigos, os nossos inimigos? Como sofrer uma agressão, sofrer uma calúnia e dar a outra face para a pessoa bater também? Né? Porque o mundo vai falar assim, deixa de ser bobo, vai perdoar essa pessoa que tanto te machucou, vai perdoar essa pessoa que tanto te prejudicou, você vai dar um voto de confiança para essa pessoa, não faz isso não. O mundo fala assim pra gente, só que, e o que Jesus nos ensina? Com quem que nós temos que aprender? Com quem que nós temos que ser parecidos? É com Ele, porque nós desejamos herdar o reino dos céus, nós desejamos reinar como Ele. Então, que essa palavra, gente, medite nessa palavra hoje, leia mais vezes, peça ao Senhor para revelar aquilo que você precisa mudar, aqueles pensamentos, aqueles comportamentos que estão intrínsecos em você, que nem você percebe, aqueles pensamentos mundanos que já tomaram sua mente, o seu comportamento, e peça a Deus para gerar transformação, que Ele gere uma nova natureza em você, parecido com Ele, que sejamos discípulos de Deus, que sejamos parecidos, aqueles que estão próximos, aqueles que andam com Jesus e que conhecem quem Ele é, e que revelam mesmo, que é mesmo sal à luz da terra, que traz o reino para essa terra. É isso que Jesus quer que nós façamos, né? Que a gente seja sal e luz para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão na ignorância, que não conhecem. E nós só seremos essa pessoa se a gente comportar, se a nossa natureza interna, humana, for transformada, se a gente realmente mudar e comportar conforme Jesus quer que a gente faça, como Ele fez. Então, que vocês recebam essa palavra no coração hoje. Não é uma palavra fácil, é uma palavra de confronto, como eu disse, mas é uma palavra que tem que gerar mudança em nós. Que cada vez nós sejamos mais parecidos com Cristo, que você seja abençoado hoje e seja cheio do Espírito Santo, porque é Ele que gera transformação em nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.